Lei dos flanelinhas é um exemplo indesejado do behaviorismo. Assunto para quem gosta do debata, debato, debate. Criptomoedas, play to earn e neuroengenharia. Quais são os clickbaits do momento? Tudo isso você vê aqui no Psiconews. A primeira notícia que eu trago aqui é mais um exemplo da teoria do que uma notícia relevante em si. A notícia é que foram proibidos os flanelinhas. Só que, quais flanelinhas foram proibidos? Os flanelinhas regulamentados, registrados, que teve anos atrás uma proposta de lei, onde esses flanelinhas seriam regulados, regulamentados, registrados, enfim, se tornaria uma profissão mais organizada, assim, e que acabou não dando certo. Então veio uma nova lei onde foram proibidos esses flanelinhas. Só que, por falta de fiscalização, os flanelinhas ainda são uma realidade em Porto Alegre. Então a gente basicamente tem uma lei que proíbe os flanelinhas registrados, mas não tem fiscalização nenhuma. Então os flanelinhas ilegais, sempre foram ilegais, mas os flanelinhas ilegais continuam atuando. Agora, por que esse é um bom exemplo da teoria e que teoria a gente está falando? A gente está falando do behaviorismo, ou comportamentalismo, a tradução, que é muito utilizado, muito eficiente, mas às vezes é um pouquinho difícil de a gente achar exemplos do cotidiano, assim, exemplos mais claros. Normalmente o que se cita é, por exemplo, adestramento de cachorro, é adestramento de animais, é onde mais se utiliza o behaviorismo. Só que essa teoria, ela descreve um funcionamento do ser humano também, assim. Então, às vezes encontrar exemplos com pessoas é um pouco difícil. Mas essa lei, com essa lei a gente consegue trazer um bom exemplo, infeliz, mas um bom exemplo, dessa teoria. Então, para a gente começar, fazer um resumo aqui do behaviorismo. De forma bem resumida, o behaviorismo vai dizer que se a gente quer alterar a frequência, a chance de um organismo, de um animal, de uma pessoa, fazer determinado comportamento, a gente vai ter 4 recursos divididos em 2 categorias. Qual que é a primeira categoria? A primeira categoria é reforço ou punição. Reforço é tudo aquilo que promove a repetição de um comportamento. Então, o exemplo normalmente dado: se o ratinho de laboratório aperta o botão na gaiola, ele ganha uma comida. Então aumenta a chance de ele apertar o botão e ganhar comida. Reforço. Segunda opção, punição. Punição é tudo aquilo que diminui a frequência, diminui a chance de acontecer um determinado comportamento. Então, por exemplo, se o ratinho aperta o botão da gaiola e faz um barulho alto, estridente, que dá um susto nele, um barulho desagradável, a chance de ele apertar aquele botão de novo diminui. É uma punição. Essa foi a primeira categoria, reforço ou punição. A segunda categoria, vai ser positivo ou negativo. O que quer dizer esse positivo? Positivo é sempre que a gente acrescenta um elemento naquele sistema. Nos exemplos anteriores a gente acrescentou a comida ou acrescentou um barulho alto. Negativo é sempre quando a gente retira um elemento do sistema. Por exemplo, retirar comida ou retirar um barulho alto que esteja no ambiente. Como isso vai funcionar? A gente vai sempre combinar essas 2 categorias. Então a gente pode ter um reforço positivo, que aumenta a chance de acontecer determinado comportamento através do acréscimo de um elemento no sistema, aperta o botão,
ganha a comida. A gente vai ter o reforço negativo, que aumenta a chance de acontecer determinado comportamento através da retirada de um elemento daquele sistema. Normalmente, um estímulo aversivo. Por exemplo, tem um barulho estridente no ambiente. O rato vai lá, aperta o botão, o barulho para. A chance de ele apertar o botão de novo para evitar que o barulho aconteça, ou caso o barulho aconteça de novo, ele ir lá e apertar o botão de novo, é um reforço negativo. Aumentou a chance do comportamento através da retirada de um estímulo aversivo. Punição positiva é quando a gente diminui a chance de um comportamento acontecer através do acréscimo de um estímulo no sistema, geralmente um estímulo aversivo. Por exemplo, o rato que aperta o botão e dispara uma sirene, um barulho chato, incômodo, tem menos chance de ele apertar o botão de novo. Punição negativa é sempre que a gente diminui a chance de um determinado comportamento através da retirada de um estímulo do sistema, de um elemento daquele sistema. Geralmente um elemento positivo, agradável. Por exemplo, se o rato aperta o botão, eu retiro a comida dele. Eu tenho menos chance de ele apertar o botão, porque toda vez que ele aperta o botão, ele perde o acesso, perde um elemento agradável daquele sistema. Mas o que isso tem a ver com a lei dos flanelinhas? Bom, vamos pensar no comportamento de um flanelinha se regular, regular sua profissão, se registrar ali na prefeitura, que ele tem esse interesse de ter um trabalho, um emprego regulamentado. Agora, como isso se manifesta no exemplo dos flanelinhas? Vamos pegar aqui o comportamento de buscar um emprego regulamentado. No caso do flanelinha, se registrar na prefeitura, como ele tinha a opção antes. Proibir os flanelinhas registrados é algo que estimula aquele profissional informal que quer se regulamentar, ou que aumenta a chance daquele profissional que quer se regulamentar realmente executar esse comportamento, ou que diminui a chance de ele executar o comportamento de ir atrás de uma profissão regulamentada. Como proíbe, no caso, diminui a chance de ele executar o comportamento de procurar uma profissão regulamentada, no caso, flanelinha registrada. Então é uma punição, ok? Já sabemos que é uma punição. Agora, será que é uma punição positiva ou negativa? O que ela está fazendo? Está tirando um elemento do sistema ou está acrescentando um elemento no sistema? A lei proíbe o flanelinha registrado, então ela está tirando um elemento do sistema, ela está tirando os benefícios, que não fala na notícia, mas tirando os benefícios de ser registrado naquela profissão. Então, aqui a gente tem um exemplo de punição negativa. Agora, se isso vai ser bom para a nossa sociedade, aí é outra história. A segunda notícia que eu queria trazer aqui para a gente conversar é com relação à peça de teatro com linguagem neutra, que teve há 2 semanas atrás, foi no Psiconews do dia 13 de novembro que eu falei dela, onde a companhia de teatro se apresentou, fez uma primeira apresentação no colégio, utilizou a linguagem neutra e aí o colégio voltou atrás e resolveu não deixar eles fazerem as outras 2, se não me engano eram 2, apresentações que ainda estavam programadas. Obviamente isso gerou um certo alvoroço na mídia, mas o interessante aqui é que na segunda-feira, se não me engano foi na segunda-feira ou no domingo, saiu uma coluna falando sobre esse evento, E depois, 2 dias depois, se não me engano, saiu uma coluna em resposta à coluna falando sobre o evento. Ah, então legal, esses 2 colunistas debateram, trouxeram seus argumentos e tudo, Ah, isso?
Não, não foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu? A primeira coluna, ela até começa bem, ela até começa fazendo uma crítica, falando sobre a linguística, sobre diferentes línguas que usam, né, usam só um pronome neutro, ou usam masculino e feminino, né, ou até tem um exemplo, desculpa, de uma língua, de um dialeto africano, onde eles usam, onde parece que tem 20 gêneros, uma coisa assim. Então começa bem argumentativo, bem fazendo uma crítica, né, ao posicionamento contra a linguagem neutra. O problema é que no final a coisa desanda. No final aquelas críticas viram xingamentos. Se colocam outros elementos, se fala mal das pessoas que estão ali, né? Os, como é que é? Ricos, pobres de espírito. E aí, qual que foi a resposta? Bom, a resposta foi realmente xingamento. A resposta não foi, né? A segunda coluna, ela é muito menos crítica, né? Ou argumentativa, e muito mais xingamento, muito mais um ataque pessoal. Basicamente, foi uma distribuição de tapas de luva ali naquelas duas colunas. Por que eu digo tapas de luva? Porque eles usaram algumas palavras como oligarcas sonegadores, o tal do Shona, que é esse dialeto africano que tem diversos gêneros, né? A arrogância apedeuta. Lá eu sei o que é apedeuta, ou então lácio como é que é? O vernáculo, não sei o que eu, se não me engano, está relacionado a alguma questão assim da língua, mas eu também não sei exatamente o que significa esse lácio. E sinceramente também não vou nem procurar, porque as duas colunas não me despertaram esse interesse em procurar essa palavra e tentar entender um pouco melhor esses tapas de luva que eles distribuíram ali. Agora, o que eu achei interessante dessas duas colunas é que ninguém citou o que eu trouxe no vídeo quando eu comentei dessa peça com pronome neutro, que é para quem essa peça ia ser apresentada. Ela ia ser apresentada para crianças em alfabetização. Será que é interessante crianças que ainda estão sendo alfabetizadas serem introduzidas nesse debate? Né? E também sobre o uso, de certa forma, né, de crianças em questões políticas, em manifestações, em ideais políticos. Então essa foi a minha crítica, né? Se tu quiser dar uma olhada, tá lá no Psiconews do dia 13 de novembro, né? Melhor explicadinho, mas isso não foi abordado em nenhuma das colunas. Então eu achei interessante, né, ressaltar aqui, trazer aqui que, bom, talvez realmente, né, a língua evolui, passa por mudanças, é verdade, esse foi um dos argumentos trazidos a favor dessa mudança, né, desse gênero neutro. Em compensação, um dos argumentos trazidos contra, né, é que a nossa língua ela também representa parte da nossa história, então assim, mudar essa é uma mudança drástica. Então fazer essa mudança, adotar esse gênero neutro, né, ele tem um impacto na história linguística do nosso país. Então talvez não seja algo para ser feito assim tão levianamente. São dois argumentos bem interessantes, mas que infelizmente as duas colunas viraram mais uma briga de vizinhos com linguagem culta do que uma argumentação a favor ou contra daquele dilema, daquele debate, da proposta de se utilizar pronomes neutros. Eu só queria comentar aqui também um outro questionamento que eu fiz quando eu comentei dessa notícia, né, no dia 13 de novembro, que foi o questionamento da nossa competência, da competência dos profissionais, né, dos adultos envolvidos em levar um debate de qualidade, né, para essas crianças, para esses adolescentes
que acabam sendo incluídos nas questões políticas. Como essas duas colunas mostram, ao menos na minha opinião, nós adultos, né, não temos exatamente uma competência muito grande em fazer esse debate mais argumentativo e não através de xingamentos. E por fim, aqui eu queria comentar com relação a uma coluna, né, que é tá intitulada Caça-Cliques, né, que até achei uma tradução bem precisa e adequada para a expressão em inglês, né, do clickbait. Click de clicar, né, mas o bait de isca, que é todas aquelas chamadas, aquelas notícias mais sensacionalistas que elas são justamente para atrair o espectador e fazer ele clicar. Depois do clique, se aquela notícia, se aquilo realmente foi transmitido, se era verdadeiro, se não era uma mentira, qual foi a satisfação da pessoa depois de clicar, já não interessa mais, porque o objetivo era conquistar o clique e não a satisfação daquela pessoa que está clicando ali naquele link, né? O clássico clickbait, ou como foi traduzido de forma adequada, pelo menos na minha opinião, caça-clique. E aí, né, nessa coluna ele fala justamente desses caça-cliques aí mais comuns, né? E o que ele traz é muito a questão do faça dinheiro em casa, faça dinheiro fácil, faça dinheiro rápido, né? Que nessa época de pandemia, quem não quer fazer dinheiro em casa, né? Quem não quer trabalhar de casa? Só que não é fácil trabalhar de casa, né? Não é uma coisa assim, ah, beleza, agora eu vou ficar rico fazendo nada. Muitas vezes quem trabalha em casa trabalha muito mais horas por dia do que alguém que trabalha só na empresa, né? Só no ambiente de trabalho. Inclusive, essa é uma questão, né, em muitos países, porque com o desenvolvimento da tecnologia, né, WhatsApp, e-mail e tudo, ficou muito mais fácil de esse trabalho invadir o ambiente doméstico e as pessoas acabavam trabalhando muito mais horas e horas que não eram, digamos assim, remuneradas ou que não contavam, né, na sua carteira de trabalho e aí isso começou a trazer problemas, né, de saúde, principalmente de saúde mental, para muitos trabalhadores. E, bom, foi uma discussão, uma época que, bom, talvez esteja voltando, talvez não. Mas eu achei interessante, principalmente porque no dia anterior, né, se não me engano, teve uma coluna justamente sobre criptomoedas, né, essas moedas tipo Bitcoin, né, ou então teve o Dogecoins, então o Ethereum, que também ficou famoso, né? São essas moedas que elas não têm um lastro físico, mas elas, então o valor delas é puramente, né, por um valor especulativo, o quanto as pessoas entram num consenso do quanto que aquilo ali vale. Basicamente, é um tema bem complicado que eu certamente não tenho capacitação para discutir. Isso é o superficial que eu entendo. Mas me fez pensar justamente nesses caça-cliques, né? nesses clickbaits que a gente, bom, tem visto, né? Tem surgido atualmente. Então eu diria que os caça-cliques mais modernos seriam as criptomoedas, né? Nos jogos a gente está vendo uma tendência pelo play to earn, ou seja, tu joga para ganhar, né? Que também está associado às criptomoedas. Então tu joga um jogo e tu ganha algumas dessas, né? Como recompensa de jogar o jogo, como recompensa de tarefas, né? De vitórias, assim. Tu ganha algumas dessas criptomoedas e aí elas têm um valor, né? Ainda que seja questionável, elas têm um valor na realidade. Então seria uma forma de tu ganhar dinheiro jogando na internet. O que, né, convenhamos, é atraente, deve ser atraente para muita gente. Seria talvez essa uma nova moda, né, dos caça-cliques.
E eu queria aproveitar aqui um tema também, né, que foi da neuroengenheira que apareceu no Shark Tank, né, que é um programa norte-americano de investimentos, que teve algumas questões do Brasil de pessoas, basicamente, né, o que ela falou foi que ela tinha desenvolvido um exoesqueleto, para que ajudar pessoas que tinham sofrido uma lesão na medula, ou né, não cadeirantes, ou tinham dificuldade para caminhar e tudo, né, e que esse exoesqueleto ia ajudar elas a voltar a caminhar. A mulher tinha um currículo realmente bem significativo, bem atraente, assim, né? Só que parece que boa parte, se não todo aquele currículo era mentira. As pessoas que investiram dinheiro, que compraram esse exoesqueleto, nunca receberam. As que receberam não conseguiram utilizar ele como foi dito, né, que seria possível. Então, né, era um golpe. O que eu posso dizer assim por cima é que foi um golpe. E então, né, isso nos traz realmente a questão desse caça-clique, né, dessa promessa. A gente tem uma promessa do dinheiro fácil, uma promessa do dinheiro sem esforço. E nesse último caso, né, pior ainda, uma promessa de voltar a caminhar, uma promessa de recuperar, né, uma capacidade muito importante para o ser humano, né, que é o seu ser independente com relação ao seu deslocamento. E essas promessas, né, o que a coluna realmente traz, é quando a promessa é muito boa, desconfie. Quando a notícia começa com você não vai acreditar, desconfie. Um ditado que eu uso muito, né, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Infelizmente a gente vive num momento em que, se a coisa é muito boa, talvez seja bom a gente desconfiar e não acreditar que a nossa vida pode mudar drasticamente, melhorar bastante, né, do dia para a noite. Porque na maioria dos casos isso é alguém tentando se aproveitar da nossa esperança de mudança e da nossa ignorância com relação a um determinado assunto. E aí eu queria fazer um comentário, né, com relação a uma questão que eu já tinha falado aqui, né, desse jornalismo emocional, emotivo, sensacionalista, né, que se aproveita desses nossos impulsos para ganhar dinheiro em cima, né? Um amigo meu uma vez falou, né, e realmente eu nunca tinha pensado nisso, né? Como que as redes sociais fazem dinheiro, né? Como que elas lucram? Elas não cobram para tu participar, elas te oferecem vários serviços de graça. Então, como que elas ganham dinheiro? Com anúncios. Talvez tu me diga, Léo, mas é óbvio que é com anúncios, eu já sabia disso. Sim, mas se as empresas pagam para colocar o seu anúncio na rede, qual que é a mercadoria, qual que é a commodity que está sendo vendida, que está sendo, né, trocada por dinheiro para essa empresa? Já pensou nisso? A commodity sendo vendida é a nossa atenção, é o acesso à nossa vida, são as pessoas que vão ver aquele anúncio. E aí fica, né, esse questionamento: qual que é o valor da tua atenção? Qual que é o valor, quanto que uma empresa precisa pagar para entrar na tua vida? Esse é um questionamento que a gente não costuma fazer, né? E que, apesar de ser às vezes óbvio como as redes sociais fazem dinheiro, a gente não costuma pensar o que eles estão vendendo, qual que é a mercadoria que está circulando aí nessa troca, né? Qual que é a commodity que está sendo comercializada. Então, e tudo isso é, né, uma forma, um ambiente que promove esses caça-cliques. Eles crescem, né, esses golpes, esses novos feijões mágicos,
Eles existem por quê? Porque o indivíduo ele tem limitações no seu conhecimento, ninguém sabe tudo, todo mundo é ignorante, né? No sentido de não conhecer, de ignorar algum aspecto, alguma área do conhecimento. E devido ao grande, a fácil divulgação, ao fácil contato entre as pessoas, talvez esteja ficando cada vez mais fácil, né? E aí vem o questionamento como a gente pode de repente lutar contra essa tendência, né, de poder, vender esses feijões mágicos, né, vender essas ideias de dinheiro fácil, de dinheiro sem esforço, né, vender essa esperança de que a nossa vida pode mudar da noite para o dia sem a gente fazer nada. Mas essas foram as notícias da semana, nós ficamos por aqui e o Psiconews volta no próximo sábado ao meio-dia. Até mais.